Vamos dar prosseguimento, né, à nossa meditação, já que nós já iniciamos ela na prece, né? Então vamos prosseguir aí meditando, conversando um pouquinho a respeito desta obra maravilhosa que é o Ser Consciente, do Espírito Joana de Ângeles, onde ela nos ajuda a entendermos um pouco a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, né? Não temos a pretensão de extinguir nenhum assunto, porque quando falamos de sentimentos, falamos de emoções, falamos de interpretação da vida, ela vai ao infinito, né? De acordo com a capacidade e a evolução de cada um, nós estamos sempre crescendo e aprendendo, né? Então, vamos conversar sobre alguns pontos muito importantes, né? E hoje o tema é o bem e o mal, né? Como diz também, um outro tema bem light, né? Bem suave, porque não é nada com que tenha relação conosco, né? Nós vivemos só no bem, então não tem problema. Então não temos problema aí com o mal, né? Mas aqui, tirando a brincadeira, né, nós vamos conversar sobre isso. Lembrando que a questão do bem e do mal sempre foi tema, né, filosófico, religioso, em todos os tempos da humanidade. Em todas as épocas, em todos os povos, todos os livros sagrados, todos os tratados de psicologia, de sociologia, em todos os entendimentos da humanidade, o bem e o mal está presente na interpretação do homem, onde ele tenta entender essa dualidade, ou seja, esses dois caminhos que existem dentro da natureza de cada um de nós. E sem esquecer que esses caminhos diversos, essa dualidade, existe por causa da nossa imperfeição. Dos espíritos puros, aqueles que atingiram o grau supremo da evolução, só existe um caminho, que é o bem. Ou seja, o espírito evoluiu moral e intelectualmente, em amor e conhecimento. Então, o mal não existe mais, sequer em sementes ou sequer dorme, né? O mal desapareceu completamente. O que a gente faz, né, na nossa condição, muitas vezes, é conseguir fazer com que um fique menos ativo e o outro fique mais ativo. Mas isso depende de muitas circunstâncias, né? Há momentos em que a gente faz o bem e há momentos em que a gente faz o mal, querendo ou não, muitas vezes até sem querer. Porque a imperfeição ainda da nossa natureza nos expõe a situações que mexem com o quê? Mexem com os nossos vícios morais, com as nossas dificuldades cristalizadas de hábitos que a gente ainda não mudou. Mas por quê? Porque não tem evolução para isso ainda. Não é? Nós não somos seres... nós não nascemos com o mal como uma parte de nós. O mal é o fruto da ignorância. Nós ignoramos o que é o bem. E como os nossos instintos mais primitivos e os nossos exercícios do passado foram sempre ligados mais à materialidade, às sensações, à vivência da experimentação das sensações, atendendo apenas aos nossos sentidos, com poucos e quase remotos sentimentos, nós fazemos o mal, direcionados por causa disso. Então, tem muitas sensações em nós que nós queremos satisfazer. Muitos desejos, muitas vontades que estão ligados aos instintos ainda, muito instintivas ainda. E aquelas que não são propriamente instintivas são frutos de condicionamentos, né? A gente se condicionou a determinadas posturas, comportamentos, hábitos, que faz com que a gente então se sinta muitas vezes propenso a fazer uma coisa que não deve. E muitas vezes só vai perceber que fez, que está errado, muito tempo depois. Outras vezes nem percebe. Às vezes alguém nos alerta, uma situação levanta aquele problema e a gente enxerga que aquilo não foi a melhor atitude, que aquilo não foi o correto. Mas geralmente a gente age por uma espécie de automatismo. A maioria de nós agimos por uma espécie de automatismo. Mas o bem também é um processo automático. Porque o bem pode ser inato. Se ele é inato, ele é automático. O Dr. Bezerra diz assim, faça o bem por uma vida toda. Ele não fala para a gente fazer um pouquinho e largar, né? Porque a gente tem o hábito de fazer alguma coisa no campo do bem, nas atividades do bem, e abandonar aquilo completamente. Ou porque cansa, ou porque fala, não vou mais fazer isso não, e abandona. Ele fala, faça o bem por uma vida toda, e o bem, numa próxima vida, vai te ser inato. Ou seja, vai ser automático, vai estar na natureza.
A pessoa vai agir sem se dar conta daquilo, ela vai ser boa por natureza. Aquelas pessoas que a gente fala assim, né? Fulano é bom por natureza. Né? É um ditado popular que muita gente faz. As pessoas quando olham para o outro falam, nossa, fulano é bom por natureza. O que é bom ser bom por natureza? É ter o bem de forma inata, automática. Mas a questão do bem e do mal, ela sempre foi muito confundida pelas filosofias, pelas religiões, pelos pensamentos, né, de todas as ordens. Então ela é uma dualidade dentro de nós. São duas forças muito presentes, muito fortes na nossa natureza, que nos puxam e nos impelem para um ou para outro lado. E o homem sempre lutou com esse procedimento, né? Então ela coloca aqui que a questão é uma questão de alta complexidade, ou seja, não é simplória e não existe conceituação absoluta. Depois nós vamos ver o que é que Jesus falou disso. Mas não tem uma conceituação absoluta do bem e do mal, para o nosso entendimento mais objetivo. Mas tem pistas que nos foram dadas pelo próprio Cristo, para a gente buscar este caminho, para a gente ir na direção dele. Porque se é um sentimento, nós não vamos entender ele aqui. A gente sempre fala, o homem tenta conceituar Deus, e todas as religiões já fizeram. Tem gente que acha que Deus é um general, que comanda exércitos celestes, né? Lá com fardado e tudo, né? Tem divisa, tudo, é um generalzão lá comandando o exército celeste. Tem outro que acha que ele é um velho barbudo sentado num trono, com um cetro, e de vez em quando ele olha para a terra, escolhe alguém e joga um raio na cabeça. Fala, vamos acertar aquele ali, ó. Joga um raio. Tem gente que acha assim, que Deus controla. Tem outros que acham que Deus tem uma caderneta gigante que fica lá anotando tudo que cada ser humano faz, controlando a vida de todos nós através de uma caderneta, né, de anotação dos pecados, daquela coisa toda. Então Deus foi conceituado de muitas formas, né? Mas os Espíritos nos ensinam que o homem não vai entender Deus na sua razão. O homem vai entender Deus no seu sentimento. Quanto mais próximo do bem ele está, mais próximo de Deus ele está. Mais perceptível é Deus na sua natureza. E isso é o que constitui a felicidade dos grandes mestres da humanidade, daquelas pessoas que fizeram o bem que a gente não sabe por quê. E que como tiveram tanta força para fazer, sem nada, fazer coisas grandiosas, coisas assim, magníficas, coisas que a gente olha e fica emocionado, que a gente vai às lágrimas quando vê essas obras. Onde encontrar essa força? Em Deus. Jesus não disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por isso ele fez o que fez. Porque ele estava identificado com o sentimento de Deus. Sentindo Deus na sua natureza, entendendo a sua necessidade. Deus falava para a humanidade através dele. E é assim também esses homens, essas mulheres, essas criaturas da humanidade que faziam o bem pelo bem e sem muitas vezes se perguntar, por que você faz isso? Não sei. Tenho vontade de fazer. Eu estava assistindo uma reportagem há um tempo atrás de uma senhorinha, uma mulher de mais de 60 anos, ela acabou ficando com os netos, porque as filhas são desajuizadas, né? E geralmente filho de filha é que vai parar com a mãe e com o pai, a maioria das vezes, né? Então vai lá. E ela estava com 5 filhos, que veio das filhas, e simplesmente ela gostou tanto de cuidar dessas crianças que ela adotou mais 40. Estava com 45. Numa casa que não cabia o quê? Não cabiam 10. Mas lá tinha 45 pessoas. E um programa de televisão estava tentando ajudá-la, fazendo alguma coisa por ela, e tal. Porque ela não pediu. Porque os vizinhos, alguém viu, foi lá e falou, e eles foram lá e estavam ajudando ela, dando cama, dando beliche, Mas descobriram que já faziam vários anos que eles estavam vivendo assim. Ou seja, ela estava conseguindo cuidar dessas 45 crianças. Quer dizer, aí você pergunta para ela, mas como que a senhora faz isso? Não sei. Como a senhora consegue fazer uma coisa dessa? Não sei. Isso é o quê? É o bem que a gente ainda não consegue fazer. Nós não precisamos adotar 45 crianças. Não é esse o objetivo. Nós vamos por aí catar todas as crianças da rua, né? Mas é adotar um sentimento, né? É o sentimento que nós temos que adotar. O sentimento que essa mulher tinha ou tem é o que nós temos que adotar. É esse sentimento que a gente tem que adotar para a nossa vida. De acolher no nosso coração todas as pessoas, indistintamente. Qualquer um, com qualquer necessidade, com qualquer dificuldade, a gente precisa acolher no coração, sem reservas, sem medo, sem se preocupar se vai caber.
Porque cabe, o coração cabe uma imensidade de coisas, né? E cabe uma multidão de corações dentro do nosso também. Então não ter medo, a gente tem medo de conviver, medo de as pessoas, medo de ser magoado, medo de ser ferido, medo de ser decepcionado, medo de que não vão fazer o que a gente quer, medo de que vão ferir a gente. E tudo isso faz a gente ficar o quê? Mesquinho, egoísta, restrito a uma vidinha pequena, mal interpretada, vivendo dentro de um clima que, sem saber se a gente está fazendo bem ou está fazendo mal. Porque só o coração sintonizado com Deus faz o bem. Não é o coração perfeito, não é o anjo. O anjo já é anjo, lógico, só faz o bem. Mas e nós? Não podemos então? Nós não somos anjos, então não somos bons, não podemos fazer o bem? Claro, mas se o coração estiver sintonizado com Deus. Então as religiões foram conceituando, né? Conceituando o bem e o mal ao longo do tempo e deixando sempre uma lacuna para trás. Por quê? Porque cada uma explicava segundo determinados parâmetros, que não era o mesmo do outro. E cada povo explicou a sua forma. Foi importante? Foi e é. Porque é o ponto de partida. O ponto de partida para o que um dia a humanidade vai entender como bem maior. O próprio Cristo disse, eu não vim destruir a lei. Não vim acabar com a lei. Porque ela foi o quê? O ponto de partida de todo o caminho que a humanidade fez até o entendimento do bem. Até o entendimento daquilo que ele depois deixou como uma mensagem maior do bem. Que a gente vai ver daqui a pouco nesse capítulo ainda. Então a gente pode perceber o bem, ela coloca aqui, né? Através dos atos do ser. E nós vimos na semana passada a respeito do comportamento, né? Que geram fenômenos relevantes de consciência. Tudo o que nós fazemos tem relação com a nossa consciência. Está ligado, o afeto à nossa consciência. Então todos os atos, tudo aquilo que a gente faz está vinculado aos nossos níveis de consciências, né? São chamados pelos espíritos de níveis conscienciais, né? É grego com aramaico, mas dá para ler em turco. Se alguém quiser ler, pode ficar tranquilo que dá para ler. Grego, aramaico, mas dá para ler em turco. Fica bom para ler, não tem problema não. Então, só que essas ações que nós vamos tomando para tentar entender a gente mesmo, né, nos campos de consciência, elas são importantes para nós. Porque mesmo quando estamos errando, estamos tendo contato com o quê? Com estruturas emocionais, psicológicas, que vão dando para a gente as medidas das coisas. O homem que nunca errasse, não saberia o que é o bem e o que é o mal. Porque a imperfeição, por si só, permite o erro naturalmente. O homem erra naturalmente por ser imperfeito. Até mesmo sem querer. Sem querer. Às vezes você acha que uma determinada atitude é boa, que vai fazer bem, vai fazer um grande bem, e aquilo é um desastre. Mas eu não queria fazer isso. E é verdade. A pessoa não queria fazer aquilo. Mas se eu soubesse que isso ia acontecer, isso eu não teria feito isso. Muito natural. E é verdade. Tirando aí o mal intencionado, né? Aquele que já faz sabendo que ia dissimular, depois fala que não queria, mas queria mesmo, né? Eu não queria fazer só isso, né? Ele queria dizer, mas aí ele fala, eu não queria fazer isso, mas não queria fazer só isso, né? Era para ter, né? Podia ter acontecido uma coisa pior, mas não aconteceu. Então, sem esse contato com as ações que vão mudando os nossos painéis, os nossos campos onde nós vamos agindo, a gente não tem condição de entender dentro da nossa natureza o bem e o mal. Agora, é importante a busca do conhecimento, né? O Espiritismo ele tem uma estrutura que nos leva a um entendimento da gente mesmo e um entendimento das leis divinas, como ela é em verdade. E aí a gente sabe melhor quais os lugares que a gente vai pisando, né? O campo filosófico, o campo religioso, o campo científico da doutrina propicia a gente ter um entendimento bem amplo das coisas. Mesmo assim, a gente vai errar. Mesmo assim. Mas, pelo menos, vão ser os erros apenas inconscientes, aqueles erros que a gente realmente não sabe que são erros. Mas a gente vai eliminando o mal aparente, aquele mal mais próximo, aquele mal mais que a gente muitas vezes acha que não tem importância nenhuma. Tem muita gente que acha que não tem problema ser do jeito que é. Uns dizem que são autênticos, né? Eu sou autêntico, eu sou assim mesmo. Esse sou eu.
Eu falo mesmo tudo que vem na minha cabeça, eu faço o que me dá na telha, né? O pessoal fala, eu faço o que me dá na telha. Só que quando alguém faz alguma coisa contra ele, aí ele não aceita que o outro também faça como lhe dá na telha, né? O outro fala, mas eu também fiz como me deu na telha. Não, eu não aceito. Contra ele, não. Mas contra os outros ele pode. Então essa falta de educação espiritual vai fazendo a gente se equivocar no comportamento. E essa energia interior do bem e do mal, essa luta interior do bem e do mal pode causar-nos males muito, muito grandes, se nós não buscarmos o entendimento dela. Porque o homem pode entrar na presunção absoluta, achando-se que ele é o maior, ou pode entrar na autodepreciação absoluta também. E as doenças, geralmente, são produtos da autodepreciação, do complexo de inferioridade. Quando o espírito, fazendo o seu julgamento interior, verifica os seus enganos e sentencia-se culpado. Bate o martelo. Tum. Eu sou mau, então eu tenho que sofrer. E, imediatamente, um campo desconexo, energético, vibratório, emocional, começa a agir na sua intimidade, expurgando aquilo para o corpo, fazendo com que o corpo adoeça. Então, a maioria das nossas doenças são autopunitivas. A pessoa fala, não, mas nessa vida eu não me lembro de nada que eu tenha feito que possa ter gerado... Eu até lido bem com a vida, lido bem com as coisas, mas e o passado? A doutrina espírita diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Por isso é que é importante que a gente vá resolvendo as coisas enquanto estamos caminhando com elas. Disse Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Até onde vai o teu entendimento? Vive bem com o teu semelhante. Para quê? Para que você não guarde resquícios que vão te imputar consciência de culpa depois. Porque a consciência de culpa acaba sendo o quê? Canalizada para o corpo em forma de doenças. Só que do mesmo jeito que ela vem, ela pode ser extinta. Porque como é uma anomalia moral, se eu entendo a minha realidade, se eu consigo me perdoar das minhas imperfeições e consigo programar uma vida nos campos de um entendimento melhor em relação ao meu semelhante, em relação à aceitação da vida e das coisas como elas são, eu consigo corrigir essas distonias. Um dos grandes agentes autodestruidores nossos é não aceitarmos a nossa vida como ela está. Por pior que possa parecer a nossa vida. Esta foi a melhor opção que foi encontrada na avaliação divina para a nossa experiência carnal. Pasmemos nós, diante disso, mas a maioria dos transtornos e das dificuldades que a gente vive, a gente pediu. A gente solicitou que fosse assim. Ou, por imprudência, por vícios de comportamento, por vícios e condicionamentos na ação, a gente caiu em esparrelas que levou a gente a sofrimentos hoje atuais. Ou o sofrimento é atual, está no Evangelho segundo o Espiritismo, ou ele é de causa anterior. Se eu não localizo nada no momento que possa falar, não, isso não, eu não tenho nenhum dissabor nessa vida, eu não tenho nada que possa dizer que essa dor venha disso. Então, são dores passadas, dores anteriores. É o bem e o mal em luta, em conflito na minha natureza. Toda ação é importante, a gente não pode esquecer disso. Toda ação é importante, principalmente aquela da inter-relação humana, da minha relação com o meu semelhante. Tudo é importante. A gente não pode desconsiderar a nossa vida em relação ao nosso semelhante. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, não escandalizeis nenhum daqueles com quem tiverdes contato. Pontinho, pontinho, pontinho. Aí quem quer ler o texto todo lá, tá um monte de coisa. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado na nossa relação humana para quê? Para não ir criando desconfortos uns com os outros. Por quê? Porque esse desconforto, se mantido no coração, gera o quê? Uma fixação negativa, moral. Uma fixação moral. Que vai ficar o quê? Vai ficar a semelhança de um gerador, gerando uma energia ali, que vai tomar conta da nossa natureza e pode nos causar, se não for corrigido a tempo, um problema fisiológico, um problema material.
um problema moral, um problema de qualquer ordem que seja, né? Então essa luta entre o bem e o mal que a gente tem na nossa própria natureza, num conceito equivocado do pecado, que nos foi colocado pela religião durante milênios aí, né? Necessário em determinado tempo, já em desuso hoje. A questão do pecado hoje está em desuso como palavra. O Espiritismo não fala em pecado. Ele fala em lei de causa e efeito, em responsabilidade. Cada um de nós é responsável pelo que faz. Se eu produzo o bem, eu tenho como retorno o bem. Se eu produzo o mal, eu tenho como retorno o mal, como transgressão da lei divina. Não é Deus que me castiga, não é praga, a questão então, pecado não existe. Existe o quê? O que é certo, o que eu devo e o que eu não devo fazer. A palavra certa a utilizar é isso. Existe aquilo que a gente deve ou a gente não deve fazer. Por quê? E principalmente tudo que transgride a liberdade do próximo, que fere o meu semelhante, gera sempre um desconforto que vem na minha direção. Então, Jesus disse assim: com a mesma medida com que medirdes, serei medidos. E essa medida não é Deus que faz isso, é a consciência. Então tudo que eu vou fazendo no caminho, automaticamente eu aplico em mim mesmo a mesma medida. Então toda pessoa muito dura, ressentida, que se magoa com facilidade, odienta, pessoa que fica com raiva dos outros, que fica martelando na cabeça, entendeu? Um pensamento ruim em relação à pessoa porque recebeu algo mal, esta pessoa, na verdade, por ser tão severa com a atitude do outro, também vai ser consigo mesmo. Não se perdoando e não conseguindo superar as menores contrariedades. Qualquer contrariedade, por menor que seja, terá um peso sobre-humano nessa consciência. Então, seguindo aqui o que a Joana fala, né? Ela diz assim, que a Bíblia representa bem o bem e o mal. Ela colocou o bem mostrando as entidades angélicas, né? Os anjos. Quando falava de bem, mostrava os anjos. Quando falava do mal, mostrava quem? Os demônios, né? Os demônios. Só que engraçado, ambos sob o controle de Deus. Olha que interessante. Era Deus que tem o controle. Então ele tem o controle dos anjos e ele também tem o controle dos demônios, né? E inventaram lá um tal do Lúcifer, né? Que brigou lá com Deus, fugiu do paraíso. E esse passou a chefiar os chamados demônios, né? Ou os espíritos que são contra o bem, contra o mal. Então toda essa teologia que foi criada a respeito do céu e do inferno acabou levando o homem a uma situação temerária durante os milênios. Ele foi construindo todo o seu sentimento em cima do medo, né? Então muitas vezes não se faz uma coisa, não é porque a pessoa entendeu e sente que é correto, mas porque tem medo de ir para o inferno. Eu já vi muita gente falar isso, né? A pessoa fala assim, ó, não vou fazer isso não, porque senão eu vou para o inferno, né? Se eu fizer isso aí, eu vou para o inferno. Gente, tem coisa pior do que o inferno. Muito pior. Se ele existisse como nós compreendemos, tem coisa muito pior. Mas dá mal falar, eu não vou fazer não, porque vai jogar para o inferno. Pois é. É bom, né? Então, ou seja, não há inferno pior, segundo o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, que o inferno que a gente constrói dentro da gente mesmo. O inferno gerado pelos nossos próprios sentimentos. Quando os espíritos se comunicam, quando a gente fala com eles lá nas reuniões, eles geralmente não reclamam propriamente do lugar onde eles estão, mas da condição em que eles estão, onde estão. A gente não escuta o Espírito falar, estão me imputando sofrimento. Ele diz assim, eu sofro. Todos dizem a mesma coisa. Quando você tem contato com eles, e eles estão, aqueles espíritos que estão naquelas condições mais abjetas possíveis, sabe? Em lugares os mais absurdos de sofrimento. O que eles falam, a frase é uma só. Como é que você está? Eu sofro. Ou seja, eu estou sofrendo. Ele não diz assim, estão me fazendo sofrer. Estou me queimando. Mas eu já ouvi de um espírito uma vez. Eu estou queimando. Não estão me queimando. Eu estou queimando. Mas como assim? Tem um fogo dentro de mim que me consome. Extingue-se e volta outra vez. E eu vivo como se eu estivesse com uma fornalha dentro de mim, que me queima. Aí a gente foi conversando,
E ele foi falando dos seus pensamentos, das suas dores, dos seus ódios, das suas mágoas e da pessoa que ele desejava destruir. A fulana de tal vai me pagar por tudo isso que eu estou sentindo. Olha a colocação. O inferno estava onde? Dentro dele. Ele diz assim, ela vai me pagar por tudo o que eu estou sentindo. Como que alguém pode pagar por uma coisa que eu estou sentindo? É o que eles dizem. Fulana vai me pagar o que eu estou sentindo. Meu filho, se você está sentindo, então você pode deixar de sentir. Ou seja, se o sentimento é teu, então você pode. Ele não disse, ela vai me pagar pelo todo o sofrimento que estão me fazendo sentir. Não, vai me pagar por tudo que eu estou sentindo. E é esse inferno, propriamente, esse mal, que é gerado pela interpretação equivocada do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ilusão, que faz com que a gente adoeça espiritualmente, angariando obsessões gravíssimas, quando a pessoa que guarda sentimento de mágoa, de ressentimento e de ódio no coração, atrai para si espíritos de mesma ordem. Espíritos de mesma ordem. Atrai. Isso não está implicado aqui, ou implícito nessa colocação, se a pessoa tem razão ou não. Não interessa. Jesus não falou para você aguardar a reconciliação, ele falou, reconcilia-te com teu inimigo. Deixa a tua oferenda aqui ao pé do altar e vai primeiro reconciliar com o teu semelhante. Ele não falou assim, senta aqui e fica esperando, quando o teu semelhante vier aqui se reconciliar com você, aí você me dá. Não, larga você aqui, vai lá. Por quê? Porque a reconciliação é bom para quem? Perdoar é bom para quem? Deixar de sentir ódio do outro é bom para quem? Para nós. É eu que vou continuar sentindo. Por isso que o Espírito não disse assim, ela vai me pagar pelo que estão me fazendo. Ele disse assim, ela vai me pagar por tudo que eu estou sentindo. Então eu estou sentindo. Sou eu que estou sentindo. O inferno está onde? Dentro de mim. E isso a gente pode experimentar aqui no dia a dia, na vida. Esse mal natural da visão equivocada que a gente tem da vida e das coisas, do produto do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ilusão, que é a capacidade que a gente sempre tem de transferir para alguém ou para os outros ou para a vida a responsabilidade do que a gente está sofrendo, que é um produto muito natural. Isso é uma coisa que a gente guarda como se fosse um valor, né, que a gente precisa preservar. Esse equívoco, né, essa visão distorcida que faz a gente sofrer. Mas esse sofrimento potencial não é só ele, o sofrimento que os terceiros também, como aqui, a mundo espiritual também tem esse sofrimento. Sim. Não é só de nível potencial. Então, mas ele só é percebido, ele só é registrado porque o Espírito possui na sua natureza um campo de absorção disso, né? Porque se você está numa outra faixa de sentimento, esse mal não te atinge. Você se torna o quê? Reflexivo. Não há essas energias, esse campo. Aí é que a gente vê a presença das entidades luminosas dentro das regiões de sofrimento, sem sofrer. Eles vão para lá, trabalhar lá e não sofrem. Eles vão para dentro desses lugares, desses antros, né? Esses buracos, esses lugares sofridos que esses espíritos criam, e eles não sofrem lá. Eles não sentem nada. É a consciência culpada, né? A consciência odienta, a consciência ressentida, magoada, orgulhosa, egoísta, que atrai esse campo para si mesma. Então, ele só é sensibilizado porque tem um campo de sensibilização em si mesmo, né? Como a gente disse uma vez, se alguém disser assim, eu vou tocar o dedo na sua ferida e tocar no meu braço onde não tem uma ferida, eu não vou sentir nada. O máximo eu vou sentir o quê? Uma sensibilização exterior, mas se houver uma ferida aberta, cada vez que alguém tocar ali, ela vai sangrar, vai doer. Então, o que a gente faz? O mal que a gente ainda nutre na natureza por orgulho, principalmente o orgulho, né? Está no livro dos Espíritos, no Evangelho, as chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Por orgulho e egoísmo a gente mantém males na nossa natureza por livre e espontânea vontade. Fulano me fez isso. E não esquece aquilo de jeito nenhum. Então, nesse sentido, a pessoa ela cria um campo de atração de todas as energias e sentimentos relacionados com aquilo que ele está nutrindo na sua natureza, que vão levá-lo ao sofrimento. Então, onde houver um pensamento no mesmo sentido em algum lugar do universo, ele está captando, principalmente no mesmo mundo onde vive. Sintonia do bem, sintonia do mal, né? Isso é complicado. Então,
Esses campos de atração fazem o espírito experimentar isso. Então é muito interessante, a gente conta essas experiências mediúnicas porque elas são muito notórias. E o Livro dos Médiuns diz que a mediunidade é uma escola, na prática, não é teórica. Eu não aprendo como construir uma ponte, eu vejo a ponte pronta, eu vejo ela ali, eu ajudo a edificar ela. Então, o trabalhador da atividade mediúnica, ele está vendo na prática o que é que pode lhe acontecer se ele continuar procedendo como procede. Então, ou seja, você está vendo ali, é o produto. Olha aqui, os espíritos falam, olha o que vai te acontecer se você continuar agindo como você está agindo. É a forma como eu agi. Né? E quando isso vai para os livros, para as obras, também tem o mesmo papel. De mostrar para a gente, na prática, o que acontece quando a gente mantém sentimentos, quando a gente mantém comportamentos, quando a gente mantém atitudes. Porque os espíritos falam das suas dores. E nunca dizem que essas dores, eles sempre usam sempre a primeira pessoa. Sempre a primeira pessoa. Eu estou sofrendo. Eu sofro. Ele nunca diz assim, estão me fazendo sofrer. Eu nunca vi um espírito dizer assim, estão me fazendo sofrer. Não, eu sofro. Isso quer dizer o quê? Que o sofrimento está sendo mantido na alma dele por escolha própria. Davi, Né? e quando você quer se reconciliar com a pessoa que você tem problema tudo, e ela não vê, Não abre espaço. Você não consegue enxergar esse espaço, ir ali, tudo, fazer o que você quer. O auto-perdão, para você conseguir neutralizar todo esse... Serve? Serve. Claro que sim. Fica tranquilo com a alma, certo? Porque a reconciliação, ela é um processo de duas vias, né? É uma estrada de duas vias. Porém, se você fez a tua parte e o outro não fez a dele, é um problema dele. Você, diante da sua consciência, se redimiu. Então e o que o Evangelho fala? Que a gente sempre deve deixar o campo aberto e não opor obstáculo à reconciliação. Se houver uma propensão para a reconciliação, a gente nunca deve opor um obstáculo a isso. Mas se o outro não quiser, se ele preferir ficar no campo dele, você quebrou o círculo vicioso que te liga a ele. Né? E fica o quê para o futuro? A reparação. Uma oportunidade de reencontrar essa alma para, de alguma forma, reparar isso de uma maneira positiva. Quando ele conseguir crescer, quebrar esse campo em relação a ele mesmo. Porque a questão do perdão não é... Nós quebramos dois círculos. Um círculo em relação ao outro e um em relação a gente mesmo. Aí as faquinhas que ele joga não entra mais na gente? Não entra mais. Se você sinceramente reconheceu a sua falha, ou aceitou perdoar a pessoa pelo mal que ela lhe fez, ou aceitou pedir perdão, e de alguma forma a outra pessoa não aceita, você quebrou o seu círculo em relação a si mesmo. E saiu fora da rota, se neutralizando dos efeitos que possam vir da pessoa em relação a você. Agora, a questão que foi criada pode ser resolvida um dia, quando ele resolver o problema em relação a ele mesmo. Né? Porque quando esse mal se cria, cada um tem o seu próprio. Nós criamos um contexto onde os dois estamos inseridos, em uma situação comum. Mas eu tenho o meu de mim para comigo mesmo, e ele tem o dele para com ele mesmo. Então, esse precisa ser quebrado. Quer dizer, eu preciso ou reconhecer ou aceitar, né? Reconhecer o mal que eu fiz e me dispor a pedir perdão. Aí eu vou lá, o outro não quer me perdoar. Não vou te perdoar nunca. Tudo bem. Usar aquele no corredor de trabalho, pode jogar 1000 faquinhas também. Não vai entrar. Aí, bom, você não quer me perdoar? Tudo bem. Eu não tenho nenhum sentimento negativo em relação a você. Recua, né? Ou reconheci o meu erro. Né? Reconheci que dei o direito ao outro de errar para comigo. Fala, peraí, mas por que a pessoa não pode me ferir? Pode sim. Né? Aí você se abre ao quê? À reconciliação. Se a pessoa chegar a me pedir perdão, eu vou aceitar o perdão. Conviver, gente, é outra história. Estamos falando aqui de sentimento. Convivência é outra coisa. Muitas vezes, a forma, a dinâmica como a vida da gente se estabelece, é difícil conviver. Às vezes não tem como conviver. Duas pessoas que têm temperamentos difíceis, comportamentos complicados e não estão preparados, não dá para conviver.
mas não devem nutrir um para com o outro nenhum sentimento ruim. Aí a atitude reparativa que fica para depois, se o outro não me perdoou e ele vai continuar procurando me agredir, também já estou fazendo uma reparação. Já está fazendo reparação, muito bem lembrado, doutor. A própria dificuldade que vem do outro por não aceitar o perdão, esse constrangimento que às vezes tem que experimentar, já é uma parte da reparação. Já é assim. O livro Vigiai e Orai, do irmão José, ele fala exatamente isso. Tem uma mensagenzinha dele que ele fala. Ele fala assim, se o que falam a teu respeito não é verdade, ele fala assim, esqueça. Não tem nada a ver contigo. Por que você está tão bravo com isso? Então esquece, né? Se for verdade, aceite o momento da reparação. Ou seja, se a pessoa está necessitando, deixa ela falar. Aceite humildemente o momento da reparação. Esse desgaste que vai haver do alarde que a pessoa vai fazer daquilo que do teu comportamento é uma reparação. Então ele fala, então silencia. Se a pessoa tem razão, silencia e aceite o momento da reparação. Então é uma reparação, sim. Ele fala nisso, vigiar e orar. Agora, se for mentira, então, esqueça. Não é verdade. Isso vai. As duas coisas vão diluir-se. Porque como ninguém é perfeito, o mal ele tem uma atração no momento que está acontecendo. Depois as pessoas perdem o interesse, né? Ou seja, a Joana fala assim, ela fala assim, não te arvore contra aquele que te denuncia negativamente, porque o que fala de ti hoje vai falar de outro amanhã. Então, ou seja, ele vai cansar de falar de você hoje e vai falar de outro amanhã, né? E se você sofreu ou se arrebentou por causa disso, vai ficar arrebentado e ele não está nem aí, porque ele vai falar de outro depois. Então, aceita, silencia, né? Dos dois jeitos, o mal nunca vai. Ele sempre muda de foco, né? Sempre muda de foco. A bola da vez. Né? A bola da vez, é isso mesmo. Então, se é interessante, a pessoa vai falar, depois esquece, perde o interesse. Pode falar. Aconteceu com um colega meu, utilizar o cara, né, e tal. Tem aí, né? O cara ele já põe esse bio pra gente, tá? O cara começou a divulgar ele assim, né? Falar mal dele assim no Facebook, mas não falar o nome dele, e tal. Ele quer ficar na linha, não vou publicar. E o cara até ontem veio até ele, conversar com ele, o cara igual se tropeçou, sabe? Falando depois até ele. A Joana de antes fala, né? Quem denuncia os outros denuncia a si mesmo, né? Porque na verdade o mal que me ressalta aos olhos é exatamente aquilo que eu quero esconder. Então, como eu quero esconder, eu tenho que falar do outro. Então, normalmente, né, me incomoda tanto, vai que vejam em mim isso. Então eu vou falar do outro para ressaltar o dele, né? Ressalto o dele que aí ninguém enxerga o meu. Porque né, normalmente. Você falou que tudo que fala mal da gente é verdade. Infelizmente é. Os espíritos falam, né? Sabe por que a gente fica bravo quando os outros falam mal da gente? Porque é verdade. Assim, mas não pode ser, eu não fiz isso. É porque é verdade, por isso que a gente fica bravo. Senão não ficava, né? Não ficava. Vocês viram a atitude de Jesus durante o julgamento dele? Falaram tanta coisa e ele ficou olhando assim. Não é de mim que estão falando. Não tem nada a ver comigo, né? Ficou olhando. E ele propriamente não se defendeu de nada. Ficou escutando aquilo e eles falavam daqui, um falava lá, o outro falava lá. O Chico, né? Na biografia dele, a gente vê as pessoas que ficavam falando para ele que ele tinha que se defender. Chico, estão falando isso. Chico, estão falando aquilo. Deixa, minha irmã. Mas você não vai se defender, Chico. Já estou me defendendo. O que você está fazendo? Você não está fazendo nada, Chico. Estou sim, estou trabalhando. Estou trabalhando. Você acha que adianta você tentar? Eu li numa fábula uma vez que quando uma pessoa fala da outra, tem que tomar muito cuidado. Porque quando você fala para alguém a respeito de uma pessoa, e essa pessoa fala para o outro, isso vai embora, vai andando. Depois você não consegue recolher mais isso. Cuidado com o que você fala, porque é semelhante a você subir numa torre bem alta, num dia de muito vento, e rasgar um travesseiro de pena. Exatamente. Depois tentar recolher todas elas. Depois você tentar recolher cada pena dessa. Nunca mais. Ou seja, tomar cuidado, né? Porque as coisas andam, elas propagam. Se for o bem, não tem importância. Mas se é o mal, ele causa dano, né? Danos morais.
E esses danos trazem desconforto a outra pessoa. E a gente é responsável. Né? A gente é responsável. Tem uma parábola que fala que um sábio falou para um seguidor dele, né, que ele falava sempre que ele sentia muita raiva das pessoas. Aí toda vez que você sentir raiva, você bate um prego nesse pedaço de madeira. E depois de vários dias ele voltou lá com a madeira tudo cheia. Assim, agora você tira. Aí ele tira e falou assim, mas a madeira está toda estragada. Eu falei assim, exatamente, tudo que você sentiu pelas pessoas e falou para as pessoas é essa madeira. Ela sempre vai ficar marcada pelas suas atitudes. É uma marca, né? O bem e o mal têm o seu efeito, né? O mal sempre constrói, o mal sempre destrói. Então, qualquer nível que seja, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que eu digo, que ele seja inconsciente, que não seja por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Às vezes a gente quer perturbado com alguma situação que a gente vivencia, a gente pega e fala, né? Vai falando, fala pra cá, fala pra lá, fala pra lá. Existe um indício muito comum e muito seguro que informa que a gente está errado em relação a alguma coisa que a gente sofreu, mesmo que aparentemente com razão, quando a gente tem necessidade de falar isso para todo mundo. Quando você tem necessidade de toda pessoa que encontra falar sobre aquilo que você sofreu, isso é um indicativo absoluto que você está errado, de que não está certo, de que a atitude que aconteceu contra mim é justa. É tão justa que está me incomodando a tal ponto que eu preciso encontrar alguém que diga que eu estou certo. Preciso encontrar um aliado. Tanto sei que estou errado que eu preciso encontrar um aliado. Aí eu saio falando, você viu o que fizeram comigo? E aí a gente espera encontrar um aliado, né? Tanto sabe que está errado que espera encontrar um aliado. Mesmo que aparentemente a gente tenha razão. Como eu disse, nós somos herdeiros de nós mesmos. Toda a nossa vida não é o que nós enxergamos dela, não é isso aqui, esses 70, 80, 90 anos que nós vivemos aqui. Não é isso aqui. A nossa vida, nós temos uma eternidade para trás desse momento que nós estamos vivendo. Então, se a coisa não está agora, se eu não vejo justiça no que está me acontecendo agora, essa justiça está no tempo, porque Deus é justo. Então, se Deus é justo, tudo o que me acomete tem uma justiça. Onde que está a injustiça da vida? Em lugar algum. A reencarnação é um processo extremamente justo. Não existe injustiça na reencarnação de nenhum de nós. Nenhum de nós. Não tem injustiça. Então, se um mal me acomete, se uma situação me alcança, se fizeram alguma coisa contra mim, a melhor atitude é o silêncio. Falar, propagar, é atestado, eu distribuir por aí um atestado dizendo, a pessoa tem razão, ó. Eu devo mesmo aqui, ó. Tá vendo como eu devo? Não pode fazer isso, né? Catar o telefone e ligar para todo mundo, né? Você sabe o que me aconteceu hoje, liga para um, liga para o outro, liga para o outro, liga para o outro. E aí aquele um liga para mais 10 e o outro liga para mais 10. E quando vê, pegou fogo. Só que pega fogo por fora e pega fogo por dentro também. Porque todos aqueles pensamentos que foi suscitado em cada uma dessas pessoas, todos aqueles sentimentos onde esse pensamento, essa ideia andou, vão vir para onde? Na direção de quem? Minha mesmo. Aí eu não consigo dormir essa noite, não sei porquê. Ligou de manhã para a Margarida, contou um absurdo para a Margarida, depois de noite não dorme. A Margarida ligou para mais 5, que ligou para mais 10, que ligou para mais 20, e o negócio andou e está todo mundo vibrando. Um pensando e vibrando, um sentindo isso, outro falando aquilo. E para onde vão essas irradiações? Para o dono da ideia. Vai lá para o dono da ideia. Aí não dorme. Tem uma banda de música desafinada tocando dentro do quarto. Não tem quem dorme. E o trombone que toca para cá, e o prato que bate para lá, e o outro que arranha aqui. Não dorme, não tem jeito de dormir. Vibrações desconexas, né? Que vêm de todo lado. Tirando o sossego da pessoa. Não dorme, não tem jeito. Aí toma Valium 20, 40, 80 e não adianta. Né? Faz um coquetel de remédio, né? Para dormir, não dorme. Não tem jeito. Porque o barulho não é exterior, não é no corpo, o barulho é na alma, é no campo consciencial. Via por onde está entrando o quê? Toda a perturbação que eu semeei. Então, qualquer coisa que nos acomete, tomemos cuidado de manter no recesso da nossa alma.
meditemos, reflitamos sobre ela, pensemos qual é o efeito disso, por que eu estou passando por isso. Em vez de ficar perguntando para os outros, por que será que fizeram isso comigo? Pergunta para si mesmo. Não pergunta para ninguém não. Por que será que fulano fez isso comigo? Pergunta para você mesmo, pergunta para a sua natureza, para o seu coração. Por que será que isso aconteceu comigo? O que eu estou precisando aprender? Puxa vida, eu acho que eu não faço nada errado, eu acho que eu não prejudico ninguém, eu acho que... Por que será que isso me aconteceu? Gente, se perguntar, vai vir resposta. Por isso que a gente não pergunta. Por isso que não pergunta. Exatamente. Por isso que não pergunta, porque não quer ouvir a resposta. Prefere falar para os outros, é mais fácil. Prefere perguntar para os outros. Aí o outro pergunta para o outro, que pergunta para o outro, que pergunta, e o negócio vai andar, né? Então, avalie. Qualquer coisa que nos acometa, que a gente precise, né, desesperadamente, a gente fala, é para desabafar. Se eu não desabafar, eu vou explodir. Vai explodir de orgulho, de vaidade, né? Vai explodir de egoísmo, né? Vai explodir mesmo. Sentimento que, na nossa natureza, aquilo está fervilhando, né? Quando alguém fere a gente, nosso orgulho, nós ficamos possuídos, né? Então, eu tenho que contar para alguém. Então tá bom, conta para a esposa, conta para o marido. Com a pessoa, com o melhor amigo, desde que ele não tenha um melhor amigo, né? Você vai contar para o melhor amigo que tem um melhor amigo. Aí o negócio, eu estou falando, não dá certo. Não dá certo. O melhor conselheiro é a gente mesmo. É o nosso próprio coração. Jesus falou, quando estiveres com algum problema, em aflição, quando desejares orar, entra na solidão do teu aposento e em silêncio faça o teu colóquio com Deus. Deus não é fofoqueiro. Deus não vai contar para ninguém. Conta para Ele. Ele já sabe, mas você conta de novo. Deus tem paciência e Ele ouve. Cuidado com o melhor amigo que tem um melhor amigo e do amigo tem outro e vai embora. A coisa vai andando, né? O problema não é a notícia, né? Porque depois tudo esquece, tudo cai no esquecimento. O problema é o que vem disso tudo que a gente criou, né? É o mal que você cria que volta na sua direção, na minha direção. E vai me perturbar a paz. Tá vendo? O que o fulano me fez, ó, não consigo dormir. É ele que é culpado. Não. Né? Não é ele que é culpado. Eu criei uma situação a partir do que ele me fez e agora não durmo. Porque a Maria Dolores tem um poema dela lindíssimo que ela diz assim: o hipócrita vive em amargura, o traidor se desventura, mas a vítima caminha em paz. Ou pelo menos deveria. Olha só que um poema lindíssimo dela e ela encerra bem dizendo isso. O traidor se desventura, o hipócrita vive em amargura, mas a vítima caminha em paz. Se porventura você foi a vítima, você deveria dormir feliz. Eu deveria dormir feliz, tranquilo. Afinal de contas, eu fui a vítima. Mas a prova de que a gente não é vítima coisa nenhuma é o jeito que a gente fica. Né? A forma como a gente fica tão bravo, tão arvorado, tão desesperado que quer compartilhar essa alegria com todo mundo. E aí conta para um e fala para o outro. Aí fica roxo quando conta, né? Assim, você viu o que fizeram comigo? E procura a pessoa certa, né? E você olha para a pessoa assim, ressalta as veias do rosto e fala, coitada, o que será que fizeram com ela? Fulano me traiu. Não, meu filho, traiu ele mesmo. Ninguém trai ninguém. Fulano mentiu. Não, mentiu para ele mesmo. Não mentiu para você. Se a verdade existe, a verdade ela é imperturbável. Agora ou amanhã, ela vai aparecer. Agora, se é mentira... Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Porque essas interpretações todas vão fazendo a gente viver nesse campo dessa luta interior que é a dualidade entre o bem e o mal. Entre o que a gente deve e não deve. Acontece que, como nós falamos, né? A religião conduziu isso muito mal, ou necessário num determinado tempo. Hoje, o homem precisa buscar as razões das coisas. O Espiritismo ensina a gente a buscar as razões, o entendimento do porquê que nos acontece. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão, presente ou no passado. Se depois de avaliar tudo que eu estou experimentando agora eu não encontro a razão do que me acontece, então essa razão está no ontem, porque Deus é justo. Se Deus é justo, há uma justiça em tudo que nos acontece. Nada é por acaso. Existe uma justiça. Senão a vida não teria nenhum sentido. Você ia falar alguma coisa, Gerson? Pode falar.
estava falando aí que quando acontece alguma coisa, que nos fala alguma coisa, você pegar o telefone, começar a ligar para todo mundo, e olha que quando você fala com um amigo verdadeiro, ele fala, você está errado. Verdade. Você está errado. Mas geralmente quando a gente quer contar alguma coisa que a gente sabe que não tem muita razão, não conta para esse, conta para os outros, para esse aí não conta. Já sabe que vai levar. A gente não conta para esse, não vai pedir, né? Se você tem um amigo muito ponderado, tem coisa que você não vai pedir para ele, vai falar para o outro. Não vou falar para esse não, que ele vai me dar o contra. Só falar, ele vai falar que eu estou errado, então não vou não. Vou contar para o outro. Você quer que a pessoa seja teu cúmplice, né? Você vai procurar... E ela não fala nada que você quer ouvir, aí você fica com raiva dela. Muito bem, ela falou, você não vai procurar, você vai procurar um cúmplice, não vai procurar um conselheiro, né? Eu sempre digo assim, há um problema muito grave em entrevista, sabe? Quando a gente faz entrevista. Tanto que a benfeitora diz que essa atividade que a gente faz aqui tem mais eficácia do que a entrevista particular. Por quê? Porque na entrevista, raríssimos, de cada 50, um está disposto a ouvir. A maioria está disposta a falar. E a entrevista não é um momento, não é um divã de terapia. A entrevista fraterna é um momento onde você vai apresentar o seu problema para ouvir um direcionamento para aquilo que você está precisando. Mas a pessoa, ela quer falar. Então ela fala indiscriminadamente. Fala desesperadamente e não... E no momento em que há o espaço para ouvir, ela ouve, mas não escuta. O som passa pelo ouvido, mas a mensagem não entra. Aí ela fala de novo. Aí fala. E o som passa de novo. Então, quer dizer, não funciona nesse sentido. Porque a gente não está disposto. Então, é o que ela falou mesmo. Quando a gente tem algum problema, a gente quer encontrar um cúmplice, não um conselheiro. Porque o conselheiro vai falar o que a gente não quer ouvir. Vai falar, olha, você deve ou não deve fazer tal coisa. Né? E a pessoa não quer isso, ela quer falar, ela quer apresentar as razões dela, mas ela não quer um conselho, ela não quer um direcionamento, ela quer só falar. Então, nesse sentido, aí a gente tem que procurar um psicólogo, né? Porque aí você senta lá no divã, vai falar à vontade, ele vai escutar à vontade, você vai falar, depois termina, você fala, e aí, doutor? Ele, tudo bem, joia. Aí você vai na outra vez, volta na outra sessão de novo, fala, e aí, doutor? Ó, pronto. Quer dizer, ele não vai interferir. Você quer, aí o que o terapeuta vai fazer? Ele vai deixar você encontrar a sua própria conclusão. Né? De tanto falar, você mesmo vai chegar à conclusão daquilo que precisa fazer. Mas não é o objetivo da entrevista fraterna. Né? Então, porque normalmente é isso, em relação ao tema que nós estamos falando, a pessoa não quer ouvir, ela não está disposta a ouvir um direcionamento. Né? Porque, então, nós somos naturalmente prolixos, né? A gente quer falar, nós queremos falar, desabafar e falar. Quanto mais desejo temos de falar, menos temos razão. É um indicativo que a gente não tem razão. E muitas vezes um indicativo que a gente não tem razão. Né? Falar para você responde e a gente só ouve o que quer. Seleciona a resposta, né? Direcionando para que você... O teu entendimento. Eu já ouvi por aí a pessoa dizendo que eu falei cada coisa, que eu falei, eu falei? Mas eu fico pensando, na verdade a pessoa, ela corta, né? Ela edita. Você fala um negócio pra ela edita o que você falou e tira os pedaços que lhe interessam. Tá vendo? Ele mandou eu fazer tal coisa, mas não falou que você tinha mandado ele fazer antes, né? Ó, ele me disse que eu deveria fazer tal coisa, mas não diz o anterior. Então a pessoa edita, né? Ela pega a entrevista e edita a entrevista. E fica os pedaços só aqui, né? Interessa. Olha, você tem que corrigir o seu defeito porque esse comportamento é um comportamento muito infeliz, mas você é uma pessoa maravilhosa. Aí ela pega lá e tira o resto tudo e fala, tá vendo? Ele falou que eu sou uma pessoa maravilhosa. Claro, meu filho, mas e o anterior que foi pedido, né, para você corrigir esse comportamento, que esse comportamento é infeliz, está errado? Não, essa parte deleta. Fica só na parte que eu sou maravilhoso. Eu fico só com esse pedaço. Ele falou que eu sou maravilhoso. Claro que é. Todo mundo é. Somos maravilhosos, né? Aos olhos de Deus somos suas criaturas. Mas, né? Exatamente. Só que a parte que a pessoa precisa mudar o hábito, parar de falar da vida do outro, ir no médico, né? Não, essa parte deleta tudo. Eu vou ficar só com esse pedaço aqui. A gente edita, né? Hoje está muito em moda com a informática, você edita qualquer coisa, né? Tomar cuidado com até gravação hoje já não funciona muito bem mais, porque as pessoas editam até as gravações, conseguem modular
né, em programas e põe coisa lá no meio da tua fala que você não falou. Então tá difícil a coisa, viu? O Diabo, ontem no filme que eu assisti, falou uma frase fantástica. Ele disse assim: eu só existo e só sou forte porque vocês não estão satisfeitos com aquilo, tudo que Deus deu para vocês. Vocês querem sempre mais. Pois é. Queremos sempre mais, né? O Diabo falou. Bom, eu não vou entrar aqui em aspectos, esses aspectos aqui sociológicos, filosóficos, que para nós não tem importância. Nós vamos direto aqui, para encerrarmos o nosso pensamento desse item sobre o bem e o mal, né? Onde ele coloca aqui, ó, o decálogo, né, de Moisés, ele sintetiza os códigos de moral e legal, né? Então, a gente vê lá que Moisés, nos 10 mandamentos, ele colocou as normas, né, próprias, e recebeu lá, mediunicamente, as normas lá próprias para o povo da época. Mas coube a Jesus, né, apresentar realmente o direcionamento das coisas. Então ele coloca aqui, ó, havendo facultado a Jesus afirmar em grandiosa proposta, não fazer ao outro o que não desejaria que o outro lhe fizesse. Então, essa colocação de Jesus, não fazer a outrem o que não deseja que ele lhe faça, é o resumo do entendimento do que é o bem e o mal. A medida para nós, que não temos certeza das coisas, que não sabemos até onde vai a consequência de uma coisa ou de outra em relação ao bem e ao mal, é só a gente usar isso como medida que vai funcionar. Da gente não fazer a ninguém o que nós gostaríamos que não gostaríamos que nos fosse feito. Isso, segundo a doutrina espírita, é a nossa regra de moral e ética, né? Sermos éticos é sermos honestos conosco mesmo, no sentido de não prejudicar conscientemente a ninguém, né? Porque nós também não gostaríamos de sermos prejudicados. A gente não gostaria de receber dos outros o que a gente está fazendo. Se a gente não quer não gostaria que alguém chegasse para a gente e falasse tudo que a pessoa pensa a nosso respeito, também nós não podemos falar para os outros isso. Então, usando essa mesma medida, né, nós não vamos errar. E o Chico dizia, né, que na entrada de toda a cidade devia ter uma inscrição daquele conselho de amar que Jesus deu, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Chico falava assim, na entrada de cada cidade devia ter uma inscrição, né? Muito bem colocado, como se fosse um outdoor lá, né? Para todo mundo que entrasse enxergasse. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que isso daria ao quê? Ao homem a condição de ir aferindo seus valores. Porque os valores espirituais de cada um são muito próprios. Cada espírito traz no coração as disposições para o bem. E o mal é um equívoco, é fruto da sua ignorância em relação àquilo que ele precisa fazer para o seu crescimento espiritual. Nós tenhamos então essa disposição de todos os dias, de não nos preocuparmos em filosofar a respeito do conhecimento do bem e do mal, mas que tivéssemos as disposições para irmos seguindo a consciência que nos indica os caminhos do exercício do bem em cada dia. Todos os dias temos oportunidade de praticar o bem. Encontramos pessoas em todas as nossas relações, profissionais, familiares, no círculo de amigos, entre os transeuntes na rua. Muitos desafios chamam-nos a atenção para o verdadeiro e o bondoso comportamento. O homem bom tem o olhar sereno, doce, e sabe que a sua paz e a sua felicidade não depende do exercício do amor de ninguém, mas apenas do seu. E não espera em lugar algum coisa nenhuma. Ao contrário, esparze perfumes de esperança e paz por onde passa, e à semelhança do semeador, lança sementes frutíferas que um dia alimentarão muitas almas em árvores frondosas, grandiosas, de sombra fresca, acolhendo sob as suas ramagens o transeunte cansado e sofrido que busca abrigo no seu coração. Não podemos expulsar de nossa companhia quem quer que seja, mesmo aquele que nos fere, que na verdade está nos pedindo socorro para a sua ilusão, para o seu engano. Respeitemos a todos com profundo amor, como nos ensinou Jesus.
Amemos uns aos outros como Ele nos amou. Um amor descomprometido com qualquer vaidade, onde o ego, domado e bem instruído, comporta-se como ser em crescimento, como entidade luminosa que deve alcançar a sua planificação consciencial. Abracemos a causa do Cristo, que deve ser também a nossa, a causa do amor universal. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua paz.